Estamos aqui com a entrevista com o professor J. Cláudio, né, e iniciando a entrevista. Professor, fale para a gente quem você é, qual a sua formação hoje, né, e qual a sua atuação profissional. Conte-me um pouco da sua experiência como professor. Vou tentar ser o mais breve possível. Então, é o seguinte, eu sou formado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Pernambuco, atuei durante um tempo, sempre apaixonado por História, né, que é essa minha segunda graduação, né, licenciado pela Universidade Católica de Pernambuco, atuando aí há mais ou menos 10 anos, né, mas já dava aula de História anteriormente, antes de se formar. Então, há mais ou menos 10 anos é que eu estou formado e dando aula na rede municipal, na rede estadual e durante 1 ano e meio na rede privada. Certo. E qual o tempo de experiência na docência e o que ela trouxe para a sua vida? Eu tenho, dando aula mesmo, né, eu tenho aí uns 15 anos dando aula. Eu sempre dei aula em projetos sociais, sempre tive uma facilidade em lidar com as disciplinas de humanas, né? Geografia, sociologia, filosofia, história em especial. Então sempre dei aula em projetos sociais, né? Sempre era chamado para dar aula de história, enfim, filosofia ou sociologia. E dá uns 15 anos que eu dou aula, né? Só que oficialmente, né, formado faz aproximadamente 9 anos que eu estou formado e dando aula. Eu sou professor porque eu entendi que a única forma que eu tinha de ajudar as pessoas, porque eu fui muito ajudado, né? Fui ajudado até por um morador muito antigo de Matriz da Luz, que infelizmente não está mais entre nós, que é o irmão Severino Eloia. Ele abriu portas, né? E quando eu fui perguntar a ele o que eu poderia fazer quando eu já estava numa condição um pouco melhor, ele disse: ajude as pessoas, passa adiante, né? o que você conseguiu conquistar, né? Com os estudos. E aí eu vi que sendo professor eu poderia ter essa possibilidade, né, de transformar vidas, ou de ajudar vidas a serem transformadas, eu acho que é o mais correto. E por isso que eu me tornei professor. Olha aí que maravilha, né? E quais os recursos didáticos e estratégias educacionais, né, você utiliza na sua sala de aula e as metodologias que usa, quais os efeitos que ela causa e qual é o seu feedback através disso? Eu já usei muita parte técnica, né, dessas questões pedagógicas, enfim. Mas eu percebi que na prática o que a gente aprende na universidade não se aplica. Então nós temos que traçar estratégias para conseguir prender o aluno, fazer com que o aluno entenda. É algo difícil. Eu gosto muito de utilizar a tecnologia, só que nem sempre a gente se depara com escolas que têm esse suporte. Então, na maioria das vezes, quando eu uso tecnologia, eu trago de casa o meu computador. Quando não isso, eu pego emprestado com algum colega que esteja lá com o notebook no momento. A escola hoje se dispõe apenas de um data show, né, funcionando, então é bem complicado. Mas eu gosto muito de usar a tecnologia, o slide, utilizando o computador data show. Gosto muito de desenhar mapas, né, para situar os alunos geograficamente. Eu acho que isso é fundamental para você saber. Já é comprovado que o nordestino tem uma visão geográfica melhor do que as outras regiões do Brasil. E esses são basicamente os recursos que eu utilizo e falo muito. Falar é algo que eu gosto muito, né? Tentar explicar da melhor maneira possível, utilizando os contextos históricos, utilizando as ferramentas históricas que nos permitem.
documentos, réplicas, né, de documentos históricos, enfim. Certo. E você utiliza a ajuda da tecnologia avançada ou algum tipo de recursos inovadores? Quais os desafios encontrados nisso? Hoje a gente tem alguns desafios. Por exemplo, eu já utilizei muito o celular nas minhas aulas. Hoje é proibido, né? Temos duas leis, uma estadual e uma federal que não nos permite mais usar o celular. Libera de forma pedagógica, né, para ser utilizado. Porém, quando a gente utiliza de forma pedagógica, os meninos parece que cria gosto e continuam utilizando e atrapalhando as aulas utilizando o celular. Então, eu parei de utilizar o celular nas aulas e já utilizei tecnologias avançadas, como, por exemplo, o PowerPoint, né? Já ensinei até os alunos a utilizar o PowerPoint nas aulas de história, até para conseguir fazer um trabalho, apresentar um trabalho utilizando o PowerPoint. Já também utilizei a planilha no Excel, né, para a gente poder criar linhas do tempo, né, utilizando o Excel. Isso eu utilizei mais com o pessoal do ensino médio, que tem uma condição financeira, vou colocar assim, melhor, e que tem uma maturidade melhor para aprender essas tecnologias. Utilizei também durante um tempo no ensino fundamental, mas é um pouco mais complicado. É até um pessoal um pouco mais carente, é um pessoal que tem uma dificuldade maior em lidar e também ter essas tecnologias. Certo. E você tem alguma sugestão de metodologia para usar e um conhecimento diferenciado sobre essas metodologias? Eu digo sempre que a melhor metodologia que pode ser aplicada é você escutar e fazer uma boa leitura do seu aluno. A realidade dele dita muito a sua personalidade e como ele é. Se você vier com muita teoria, eu me lembro que eu tive um estagiário aqui há uns anos atrás que adorava a tecnologia. Ele trazia um tablet, e queria trabalhar com os meninos a questão do data show, enfim. Só que a maioria dos meninos não tinha um computador em casa, a maioria dos meninos não tinha celulares. É a grande realidade hoje do ensino. Então, como é que você vai desenvolver um trabalho voltado com a tecnologia se os alunos não têm acesso à tecnologia? E aí ele tentou trazer um trabalho que, posteriormente, eu tinha até dito a ele, a gente pode fazer umas visitações online nos museus. Só que vai ser uma coisa meio que unitária. Isso você vai trazer a informação, vai projetar no data show, utilizando um computador, com a internet e só. Os meninos não vão conseguir utilizar nenhum mecanismo para eles utilizarem ali e navegar na internet. Por quê? Porque não tem celular e eles não têm computadores. E aí ele veio super empolgado, e disse, então vamos fazer. Aí nesse dia a internet não funcionou. Né? E aí depois ele conseguiu, né, utilizando a internet dele, roteada para o computador, e aí ele conseguiu fazer a visitação online, que foi até no Museu da Universidade Católica, que foi sobre a pré-história. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande dentro das escolas e desafios diários. A gente, na maioria das vezes, planeja de uma forma, passa o seu final de semana todo planejando e quando chega na prática, aquela forma que você desenvolveu não funciona. Então você tem que usar outros meios. Por isso que eu digo que a melhor maneira e a melhor forma de você lecionar ou trazer a aula é você fazer uma boa leitura dos alunos. Você traz a ideia, mas não traz ela amarrada. Você chega na sala e faz a leitura da turma. Se a turma permitir você desenvolver aquela forma que você elaborou anteriormente, perfeito. Senão você usa um outro meio, uma outra estratégia, que é bem difícil. A gente está dando com alunos que não têm mais interesse como anteriormente. Certo. E quais as habilidades e competências mais importantes para um professor desenvolver no decorrer da sua formação
E quais são as suas habilidades de maior destaque? Eu digo que o professor ele tem que ser humano. Acho que é a maior habilidade que ele pode desenvolver enquanto professor. Quando eu estava fazendo a licenciatura, se discutia muito a questão salarial, né? A questão da valorização do professor, que é extremamente importante. Mas quando eu vim para a profissão, eu vim sabendo que o professor ele é desvalorizado, por muitas vezes na história foi perseguido, e que não ganha bem, né? Então, se eu fosse se prender a essas questões, eu nunca seria professor. Quando eu fui ser professor, eu queria exatamente exercer esse lado humano que todo ser humano precisa ter. De conhecer o seu aluno, de entender do porquê ele está passando por aquela problemática, é tentar ajudar da melhor maneira possível. É saber que além da disciplina que você leciona, você pode passar para ele valores. Eu digo que não sou educador, porque quem educa é pai e mãe. Eu sou um professor. Mas eu também posso ajudar dentro de um processo de desenvolvimento intelectual do aluno, né, a sua boa relação social, trazer essa humanidade, né? Eu digo que é mais importante para mim o meu alunado ceder o assento para um idoso, ou para uma pessoa gestante, ou para uma pessoa mais velha, do que ele aprender propriamente história. Porque história ele vai levar para a vida? Vai, com certeza. Mas os valores humanos, os valores sociais, ele vai aplicar um pouco mais. Então isso vale mais a pena. Então a principal habilidade que um professor precisa desenvolver é exatamente essa: ser humano. Certo. Agora conte para nós, professor, quais são as perspectivas, quais perspectivas você espera para o futuro dos profissionais da área da sua formação? Rapaz, de uma maneira em geral, né, para professor, hoje a gente tem uma diminuição muito grande de pessoas querendo ser professores, por uma série de fatores, né? A violência está aí assolada. Os professores têm uma dificuldade muito grande de desenvolver a sua profissão. Isso na sala de aula, isso pode de sala de aula. Os alunos eles não vêm com uma boa relação com a família, então eles não sabem o que são limites. Eles muitas vezes nunca escutaram um não, como eu já escutei de vários alunos, né? Então essa permissão que é muito dada pela família por uma série de fatores, com medo de frustrar o aluno, ou o filho, ou, enfim, o medo de que eles tenham o que muitas vezes os pais não tiveram, acaba em excesso fazendo com que esses alunos se acomodem e, além de se acomodar, entenda que é mais importante do que o outro. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com as emoções dos alunos. Eles explodem, eles quebram tudo, eles jogam tudo, falam palavrões direcionados a você, então é uma dificuldade muito grande. Eu entendo que daqui a poucos anos nós não teremos mais profissionais na área de educação. Entendo também que muitos dos professores que aí estão, eu até tenho alguns colegas que estão saindo da área. Então vai ser uma profissão que possivelmente vai ser escassa, né, os profissionais. Eu não vejo uma perspectiva de melhoras. Infelizmente eu sou um pouco pessimista nisso. Eu entendo que a gente tem que lutar enquanto tiver forças e tiver condições, mas eu acredito que vai ser pessimismo. Falta de profissionais e cada vez mais a gente encontrando mais dificuldades, mais barreiras, e os pais nada ajudando nesse desenvolvimento, infelizmente. É uma verdade. Quais os aspectos que você considera importantes para a formação de um futuro professor? Eu vou citar dois, porque se eu citar mais eu vou demorar muito falando. Vou citar dois. Eu acho que, em primeiro lugar, quando estiver atuando, isso na sua atuação, conhecer bem a comunidade na qual a escola que você está, né, e que ela está inserida. Por quê?
porque a comunidade ela é um fator primordial, tá, no trabalho, no desenvolvimento, tanto da escola como um todo, enquanto comunidade, como para o professor. É aquilo que eu disse anteriormente. Você conhecer o aluno lhe permite até abordar o assunto dentro de uma perspectiva mais próxima dele. Então essa é fundamental, conhecer bem o seu entorno, onde a escola está inserida. E a outra é amar a profissão. Muita gente diz, não, professor, você aprende. Você até aprende técnicas, passar conteúdo, mas você não amar aquilo que você está fazendo é algo seco. Eu gosto de dizer isso. Muitas vezes você se depara com alguns profissionais na área da educação que estão na profissão, né, porque quando saiu da universidade não tinha uma outra perspectiva, ou quando foi fazer, né, vestibular não tinha outra perspectiva. Professor, vamos fazer professor, consegue trabalho rápido, mas não gosta de estar na área. Então, se você não gosta de estar na área, você não vai desenvolver um bom trabalho. Eu acho que você precisa gostar do que você faz e você precisa amar aquilo que você está fazendo. E como você visualiza a educação no futuro? Quais métodos poderão ser mais utilizados no futuro? Eu acho que eu vejo no futuro a educação muito entrelada com a tecnologia. E eu acho fundamental isso. Hoje, as escolas públicas estão muito atrás das escolas privadas com uma série de fatores. Mas nessas escolas privadas a gente consegue perceber, quando a gente dá um pulinho por elas, principalmente as escolas de médio porte e a grande porte, que a tecnologia é fundamental para o desenvolvimento do aluno. O aluno já tem uma aproximação com essa tecnologia e ele desenvolve essa tecnologia muito bem. E auxilia, evidentemente, no andamento das aulas. Eu acredito que futuramente as escolas estarão ligadas a essa... estarão mais ligadas, né, a essa tecnologia, principalmente as escolas públicas. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande da relação com a tecnologia. Laboratório de informática, internet, laboratório de ciências, matemática e outros. Eu acho que a gente vai ter uma condição melhor tecnológica nas escolas futuramente. Até porque não tem como mais voltar atrás, né? A tecnologia está aí e tem que ser utilizada. É verdade. Mas eu vou fazer uma pergunta própria. E o que é que o senhor acha da vida do IA para as escolas, né? A renovação para o futuro? O IA ajuda muito. Só que é aquilo que eu sempre digo, né? Toda e qualquer tecnologia tem que ser utilizada com um bom conselho e com pessoas lhe orientando. Senão ela acaba se tornando algo vazio. Muitos dos alunos hoje já estão utilizando as IAs para fazer as pesquisas de trabalho, né, da escola, enfim. Tem algumas IAs muito boas, que vão trazer para você um bom conteúdo, consistente e com veracidade. Outros vão trazer inconsistências às informações. Eu até estou dando também a disciplina de tecnologia, estou trabalhando com os meninos como você utilizar, né, os prompts, que são os comandos nas IAs, para você obter uma resposta mais precisa. Aí nós temos um contraponto, né? Muita gente também está utilizando de forma a tentar burlar o sistema, né? Tentar burlar a boa prática. Eu conheço algumas pessoas que já utilizaram para fazer o TCC, né? E eu sempre digo o seguinte: você utilizar tecnologia para fazer TCC ou qualquer algo do gênero, não é você que desenvolveu. Então, se você for defender essa tese, acabou-se. Você não consegue defender ela precisamente porque não foi você que criou, não saiu organicamente de você. Então, é necessário que para que você aprenda e que você consiga apresentar isso, que você tenha elaborado, que você tenha desenvolvido. Então, as IAs, ela é boa se for utilizada com orientação, e ruim se ela for utilizada sem orientação. E vamos para a última pergunta. Que conselho você, como professor, deixa para nós estudantes na formação?
Eu falei um pouco de pessimismo lá atrás, né? Mas eu vou dizer o seguinte: nós temos dificuldades muito grandes a serem superadas. Mas eu também não vejo uma sociedade mais, como poderia dizer, mais bem desenvolvida sem a atuação do professor. Hoje a nossa sociedade global necessita desse profissional. Sem esse profissional, acho que a sociedade já teria fracassado. Então, a nossa profissão ela é muito importante. Ela quem forma, ela quem mostra, ela quem permite que as pessoas meditem e tenham um senso crítico. Sem essa profissão, a gente não teria isso. Eu digo que quem tem, né, a vocação e adora, né, a profissão, que venha, mas venha sabendo que vai encontrar muitas dificuldades e vai ter muitas frustrações. Você vai se deparar com profissionais que pouco está se importando para o aluno, tanto faz se ele aprendeu ou não aprendeu. E esses não adoecem. Você vai encontrar os professores que querem fazer a diferença, e esses adoecem. Ou chamado burnout, né? Então, venha sabendo que vai encontrar dificuldades tremendas. E venha sabendo que você vai adoecer se você quiser fazer a diferença. Se você quiser apenas simplesmente passar, ok. Mas se você quiser fazer a diferença, você vai adoecer. E vai adoecer muito. Eu digo que professores abrem portas. Você não faz com que o aluno passe pelas portas, mas abrem as portas. E para abrir uma porta, você tem que ralar muito. O emocional, enfim. Então, eu tenho fé que a gente ainda vai conseguir fazer um pouco melhor. Mesmo com pessimismo, eu acredito. Pronto. Então, professor, diga para a gente que o senhor aceita Sim, eu autorizo a utilização da minha imagem no YouTube e também autorizo para fins pedagógicos, que vai ser utilizado pela universidade sem problema nenhum. Agradecemos aqui ao professor pela entrevista cedida e obrigado a todos. Obrigado.